2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 ao 6. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, o qual nos fez também capazes, de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos analisar aqui esses versículos. Aqui no 3, sois carta de Cristo. Quando, há tempos atrás, quando havia a necessidade de mudar de um emprego para outro, havia necessidade de ter uma carta de recomendação, dando as qualidades do pretendente do serviço, né? Da pessoa que ia fazer um novo contrato em uma nova empresa. Tinha a necessidade, né, de ter uma informação, né, um relatório do que ele fez na empresa onde ele estava. Aqui nós estamos falando da palavra de Deus. Então Paulo diz que vós sois. Ao pessoal que ele ensinou, no caso nós, que ele deixou o ensino, é a carta de Cristo, né? Não há necessidade de pôr no envelope, pôr numa capanga e chegar na casa do irmão e falar, ó, eu estou preparado para falar a palavra de Deus. Não. Nós somos a carta viva de Cristo, a presença de Cristo no momento em que chegar nesse ambiente, na igreja, na casa, na praça, em qualquer lugar. Nós somos a carta de Cristo. Por quê? Porque Paulo deixou os ensinos. E nós aprendemos de coração, com verdade. A palavra verdadeira é a carta de Cristo. É a presença de Cristo. Sem estar escrito em caderno, colocado no envelope. Não, é a pessoa. É a presença da pessoa representando Cristo ali onde ele estiver. Não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Então, quando você chega, se a sua carta for positiva, o Espírito Santo está com você. E ele que vai indicar se a carta que você está levando na sua mente, ela é verdadeira ou não. Porque ela é escrita com o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo na pessoa que faz a carta valer. Ou a palavra. Que carta se faz com palavras. Então o Espírito Santo é que vai indicar e a pessoa vai perceber que de verdade ele está representando Cristo e falando a verdade. Não em tábua de pedra, mas na tábua de carne do coração. Então é pelo coração, pelo sentimento, né? O sentimento que a pessoa tem, a responsabilidade que a pessoa tem e que o Espírito Santo está com ele. E para estar com ele é preciso estar dentro das leis de Deus, obedecendo os mandamentos de Jesus. Para ter uma presença da carta chegando na porta da igreja ou da casa ou na praça, para ela valer. Que aí sabe que o ensinamento lá atrás foi verdadeiro e da onde ele vem, ele está levando a verdade. Isso é a carta de Cristo, é a presença do Espírito Santo na pessoa. Carta, palavra, palavra de Deus. E a pessoa é a representação dessa carta. No 4,
E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Se nós não tivermos a confiança em Deus, a fé em Deus, quando recebemos o ensinamento, a carta não vai ter efeito, né? Vai ser falho. Então é preciso ter ensinamento, e é por Cristo, pelo Espírito Santo, que temos a confiança em Deus. No 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros. Então, se nós representamos bem Cristo, se a carta está escrita com a palavra certa, verdadeira, ele nos capacita a ser ministro de um novo testamento, não da letra. Aqui no 3 fala escrito não na tábua de pedra. Aqui no 6, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento. Já não é nas tábuas de pedra. As tábuas de pedra está falando ao Velho Testamento, a lei de Moisés. E aqui nós estamos no Novo Testamento. Nos faz também capazes, pelo Espírito Santo, pelos ensinamentos, ministros de um Novo Testamento. Não da letra, a letra da pedra, a letra que mata, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Por que a letra mata? Está escrito aqui, deve ser verdade, bem verdade. Porque no tempo dessa lei, se duas pessoas concordassem, testemunhassem contra uma pessoa, não importa o que ele tenha feito, se foi bom ou se foi mal, mas se duas pessoas condenassem, a lei era morte. Não tinha advogado. Hoje nós temos advogado, né? Jesus, para nos defender. Então, por isso que está escrito que a letra mata, a letra das pedras, da lei de Moisés. E o Espírito vivifica, porque nós estamos na lei de Cristo. E o que nós temos hoje aqui para nos ajudar é o Espírito Santo, né? Que Jesus foi e deixou o Consolador, o Espírito Santo. Então, o Espírito vivifica, dá vida, né? Se andarmos na lei de Jesus, o Espírito nos dá vida. Todo mundo tem vida, né? Mas a vida que está se referindo aqui é a vida eterna, e não essa vida aqui, que ela é passageira. Ela não tem duração, o tempo nosso aqui é limitado. Por isso é importante estarmos sempre na presença de Jesus, para sermos a carta dele e nos representarmos com a verdade. Não pela letra, mas pelo Espírito. Vamos para Romanos 1, 16, 17. Romanos 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus. Não me envergonho do Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui aos seus patrícios romanos? Não me envergonho de Jesus. Não me envergonho de Cristo. Não me envergonho dos ensinamentos de Cristo. Pois é poder de Deus para a salvação. Então, Cristo, o Evangelho, esse Evangelho que nós falamos, é o poder de Deus na nossa boca, né? Quando nós falamos, nós estamos falando a palavra de Deus. Nós estamos falando aquilo
E o Espírito Santo nos ensinou e nos garantiu, nos deu a confiança de falar em qualquer lugar, representando Cristo. Por isso, é poder de Deus para a salvação, e todos aqueles que crê, primeiro o judeu e também o grego. Aqui Paulo está dizendo claramente que ele escreveu também para os judeus, né? Paulo, quando fala na carta de Hebreus, né, o povo tem uma certa resistência de quem é que escreveu, é o escritor dos Hebreus. Não, aqui está bem claro aqui, ó. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Primeiro o judeu. Aí Paulo está escrevendo para o judeu, né? Então o livro dos Hebreus também, a carta dos Hebreus também é de Paulo, sem dúvida nenhuma. E também do grego. Não há distinção, né? O Evangelho é para todos. 17. Porque nele descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus. A justiça de Deus pode ser boa e a justiça de Deus pode ser mal. Então, pelo Evangelho se descobre a justiça de Deus, que é a misericórdia. É a bênção de Deus, porque você está falando do Evangelho, está falando do Filho de Deus. Então, aqui se descobre a bênção de Deus, né? A misericórdia de Deus. A justiça de Deus é a misericórdia de Deus, a bênção, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Como de fé em fé? Eu vou ter uma fé, depois outra fé, depois outra fé? Não, não é assim. Eu estou falando da palavra de Deus aqui. Você está aí ouvindo. Você acredita que eu estou falando a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus. Você sai daqui com fé. Lá na frente você encontra uma pessoa e fala a mesma coisa que eu falei aqui, com a verdade. Ele vai acreditar. Mais uma fé. Mais uma pessoa que creu. E assim por diante, de fé em fé. São exemplos que a pessoa dá. Isso é de fé em fé. São exemplos do Evangelho, da salvação, das palavras, do amor, né? da compaixão, de tratar bem. Fazer o bem sem distinção de pessoas. Isso é de fé em fé. É exemplos que se dá e que se passa de pessoas para pessoas. É de fé em fé. Não é eu ter uma fé, depois outra fé, depois outra fé. Não. A fé sai daqui e propaga. É de fé em fé. E o justo viverá pela fé, porque se ele for justo, estiver dentro da palavra de Deus, ele está crendo naquilo que foi dito, de um para outro. Então a vida é pela fé, aqui. Né? Então, de fé em fé, são exemplos dados de uma pessoa para outra. E se propaga. Isso é o que está escrito aqui, de fé em fé. 1 Coríntios 4, 9. Primeira carta aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios. Primeira carta. Primeira carta aos Coríntios. 4. Nove a 13. Então, de fé em fé, é exemplo a transferências de fé, né, da palavra de Deus, de um para o outro. E assim ela se expande, vai de fé em fé. 1 Coríntios 4, versículo 9. Do 9 a 13. Porque tenho para mim que Deus nos pôs apóstolos. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos
espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo. E vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes. Olha, Paulo aqui está se referindo à situação que ele viveu em Corinto. Ele chega a comparar que ele pôs os apóstolos por últimos, e é verdade, em espetáculo e para a morte. Se vocês bem lembrar, todos eles morreram. Então eles foram postos sim por espetáculo e para a morte, né? Morte pela palavra de Deus. 10. Nós somos... 11. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Olha, então, colocou eles por último, foram os últimos apóstolos. Há apóstolos hoje, mas é apóstolo falso. Está bem claro aqui, foi os últimos apóstolos, Paulo e Barnabé. Até esta presente hora, até a hora dos apóstolos, está há 2000 anos. Sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetada e não temos pousada certa. Observa os apóstolos de hoje. Não tem pousada certa? Tem, né, irmãos? Jatinho, né? Iate, né? Grandes mansões. Olha a situação dos apóstolos verdadeiros aqui, os apóstolos de Jesus. A situação que eles viviam e pregavam o Evangelho de todo o coração. Por isso, Deus pôs eles por último. Apóstolo de lá para cá é falsificado. E nós afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bem dizemos, somos perseguidos e sofremos. Esse povo, esses homens, esses apóstolos, eles viviam do trabalho deles, né? Eles trabalhavam para sobreviver, para pregar o Evangelho. Quando tinha oferta, bem. Quando não, eles trabalhavam. Paulo era fabricante de tendas. Pedro era pescador. Era trabalho. Era trabalhar para pregar o Evangelho. Então, dá para observar uma coisa? Eu não estou muito fora desse povo, não. Porque, né, eu estou falando a palavra de Deus por amor ao próximo. Por amor a Jesus. De verdade, sem interesse financeiro. Sem nada, sem pensar na galinha do irmão, e nada. Tá? É pregando a palavra gratuitamente, sem pensamentos de arrecadação financeira. Não existe isso. Nessa doutrina aqui, na igreja verdadeira, não existe a questão de pregar, vender a palavra. Não. Aqui a palavra é gratuita. 13. Somos blasfemados e rogamos, até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como escória de todos. Esse povo, os apóstolos, eram rejeitados, né? Quando eles chegavam no ambiente mais elevados, eles eram rejeitados, era considerado como lixo, não valia nada, mas a palavra deles valia muito para Deus, porque salvava, curava, libertava o povo da escravidão, do inferno, dos demônios. Então, para esse povo valia, mas para o pessoal de alta posse, não, era considerado lixo, escória. Não valia nada, não tinha valor nenhum. Por isso ele escreveu que pôs por últimos. Apóstolos é aqueles apóstolos de Jesus, os que viram Jesus, que andaram com Jesus. Paulo não viu Jesus fisicamente, mas Jesus o transformou de um perseguidor a um pregador. Então, ele está bem
certo, bem concreto na palavra dele, que ele é apóstolo. Escória de todo. Chegando a ser como lixo. Né? Não valia nada. Descarte. Qual que eu li aqui? 1 Coríntios. Romanos 14 agora. Está bem próximo aqui. Romanos 14, 1 e 4. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de todo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. Qual a mensagem que fica aqui? Que dá para tirar daqui do enfermo na fé. Por exemplo, esses apóstolos aqui, ele sofria, era maltratado, considerado como lixo, mas a força da palavra deles valia mais, tinha poder. Eles comiam a palavra. Comer, a Bíblia aqui, é aprender, né? Ter conhecimento, e eles tinham. Agora, o fraco na fé é aquele que fica em dúvida. Então, ele não come toda a comida. Come legumes, né? Uma coisa que não é tão forte. É o fraco na fé. Mas não pode receber gerando dúvida. Ora, quanto aos que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Ora, não questione. Se ele está fraco na fé, chega até você que está forte na fé, recebe e ensina. E não questione de onde ele veio, quem é que ensinou. Isso é receber o fraco na fé. E o forte na fé é aquele que tem o conhecimento pleno da palavra de Deus. O que come a palavra de Deus. Se você vê lá em Apocalipse, quando o anjo mostrou um livrinho, João pegou ele falou, come o livro, ele vai ser doce na boca, mas vai amargar no estômago. Porque falar a palavra é muito fácil, né? Você chegar e falar, né? É uma maravilha. Mas, quando a verdade chega, a pessoa que ouviu vai sentir amargura. Por quê? Porque está repreendendo aquilo que está de errado na pessoa. Então, no estômago vai amargar. E mais do que isso, é você pregar o evangelho para a pessoa e depois ver ele se perder. Também é uma coisa muito triste, muito amarga, né? Isso é a mensagem que está aqui, no 15:14, de receber os fracos na fé. Apocalipse 10, 9 e 10. Eu acabei de falar aqui. É o livrinho. 10. Nove. E fui ao anjo dizendo, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então João pegou o livrinho. Tomei o livrinho da mão do anjo, eu comi. Era na minha boca doce, como mel. Mas havendo o comido, o meu estômago, o meu ventre ficou amargo. Então é isso que eu disse. Você pregar o evangelho e a pessoa sai e se perde, é uma tristeza, é uma amargura, né? Não é bom. Mas falar a palavra de Deus ela é doce na boca, né? Fala com facilidade. Mas o efeito dela pode levar a pessoa a se desviar, e aí fica a tristeza, fica a amargura. Isso é amargar o ventre.
Romanos 15. Romanos 15. Romanos 15, 1 e 2. Mas nós que somos fortes, né? Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Então, o nosso caso não é nos agradar, fazer aquilo que nos agrada, né? Por exemplo, tá difícil, né? Eu vou fazer uma coisa mal feita porque eu estou com pressa e vai ficar e eu tenho que fazer outra coisa lá na frente. Não é desse jeito. A pessoa precisa de alguma coisa que faça para ele, faça bem, faça o bem. Agrade o próximo, né? E não a si mesmo. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para edificação. Edificação, tanto dele, se você faz o bem para o próximo, você vai edificar ele e você muito mais. Essa é a pura verdade. Fazer o bem não faz mal para ninguém. Nem para quem recebe e nem para quem faz, né? Gálatas 6:2. Gálatas 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros. Eu acabei de falar no versículo anterior. Fazer o bem ao próximo é levar as cargas um do outro, né? Pregar o evangelho, você está levando a carga um do outro, porque o maior peso, a maior carga que o ser humano tem é o pecado. E quando você prega o evangelho, possivelmente você vai livrar ele do pecado, vai levar ele a interessar pela salvação, ou levar a salvação de vez. Quando você prega o evangelho para alguém e ele concorda, aceita, ele está indo para a salvação. Isso é levar as cargas uns do outro. É transferir aquilo que eu sei para outra pessoa, né? Que pode ajudar ele. O Gálatas 6:10, ainda em Gálatas aqui. Não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifará e não houvermos desfalecido. Então, não cansemos de fazer o bem, porque no meu tempo eu vou ceifar, eu vou colher, né? Isso se não tiver esmorecido. Se você pegar uma empreitada, né, nessa área aqui, por exemplo, e você parar no meio do caminho, parar a pregação, não vou fazer isso mais, você não vai colher, não vai ceifar. E isso não é bom. Se não desfalecermos, ceifaremos a tempo, né? Temos a colheita. Qual a colheita? A salvação. Se não nos desfalecer. 1 João 3. 1 João, primeira carta de João. Primeira carta de João, lá no final da Bíblia. Primeira carta de João. Apocalipse. 1 João. O que vemos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco.
E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. 5. E esta é a mensagem de que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é a luz e não há nele trevas nenhuma. Tudo que eu estou dizendo aqui até agora é que os apóstolos viram. Aqui João está deixando bem claro que o que ele escreveu aqui nessas cartas, ele viu, ele presenciou, porque ele estava presente ali com Cristo. E ele passa para nós essa informação, passa essa notícia. Olha, é o que nós vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos. Ele nos fala aqui nas cartas aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele tocou. Esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva. Deus é luz. Não há nele treva, porque se falarmos que cremos em Deus e errarmos, nós não estamos na luz. Né? Deus é luz, não há nele treva. Não há engano. Quando você está trabalhando com a palavra de Deus, não há engano. A sua tendência é sempre andar na luz e levar a luz para outras pessoas. Porque Deus é luz. E essa luz, ela vem em você. E você passa para outras pessoas. E isso foi que João viu. Porque antes do Senhor Jesus descer às terras, para conversar com eles, o mundo era mergulhado em trevas. Era um governo fora da presença de Deus. Com a chegada de Jesus, então, veio a luz. Mas os homens não quiseram a luz. Né? Nem todos, mas muitos não quiseram a luz. Quiseram andar pelas trevas, e até hoje. Né? Poucos andam na luz. Muitos andam nas trevas. Enxergando, vendo, andando, negociando. Mas não sabe que as trevas o rodeiam. E Deus é a luz. Por isso devemos estar sempre na presença de Deus. Segundo Pedro, a festinha aqui, então Deus é a luz. Mas naquele tempo, nesse tempo aqui, já havia pessoas que viviam nas trevas e procuravam levar também pessoas para a treva. 2 Pedro 2. Segunda carta de Pedro 2. 1, 2 e 3. Então vamos lá. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que é o resgatador, trazendo sobre si mesmos repentinas perdição. Olha aqui. Naquele tempo já haviam falsos mestres, né, que iam levar as trevas. Falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias. Isso nesse tempo agora. Perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre eles mesmos a repentina perdição. Então, a pessoa com a própria mão dele busca as coisas erradas, porque vai acontecer nesse tempo agora. Falsos mestres, ensinamentos errados, e as pessoas sem perceber, pela boa palavra, pela palavra macia, acaba indo para as trevas. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos seguirão as suas sedições. De quem? Dos falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores. E muitos seguirão essas dissoluções, ensinos errados, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade. Então, quando entra pelo caminho errado,
A pessoa ir contra o ensinamento de Deus, a verdade que está aqui. Né? Ignorar. Não quero saber disso não. Ir para a igreja? Não quero nem saber disso. Né? Então, segue os falsos ensinos e blasfema o caminho da verdade, o caminho de Jesus. 3. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Por avareza farão de vós negócios. De vós quem? Do povo. Farão negócios. O que acontece hoje? As igrejas praticamente é um comércio. Né? São cadastrados. Não estou falando besteira porque eu vi isso. São cadastrados, nome, tudo ali, e o que ganha, e o que vai ofertar, o que vai dizimar. É um cadastro, é um cliente. Hoje, não é membro de igreja, é cliente. É um comércio.